Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Naturgy. A Seg Rio mudou de nome. A Seg Rio agora é Naturgy. Estou recebendo novamente aqui, tendo o prazer de receber novamente aqui essa profissional que vem lá do Rio de Janeiro para bater um papo com a gente, né? Vem aqui gentilmente conhecer essa cidade maravilhosa mais uma vez, né? Mas também passar para a gente um pouquinho, né, desse problema que é, né, enfrentar as baixas temperaturas e cuidado dessa nossa ferramenta chamada voz, né? A Tatiana Medeiros está aqui de novo para a gente bater um papo. Bom, Tati, primeiro, nessa época não tem jeito, né? Época baixou as temperaturas, a voz costuma sofrer bastante, né? Isso mesmo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite mais uma vez. Nada, agradeço. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, né? Veio lá do Rio de Janeiro para bater um papo com a gente. É um prazer sempre. Que bom, obrigado. Obrigado. Baixa temperatura realmente afeta diretamente na voz. Então, para quem tem uma dica, para quem já sente essa voz cair nas baixas temperaturas, tem que procurar um alergista para fazer uma avaliação e perceber, de fato, como que está a via respiratória, porque afeta diretamente na voz, a questão alérgica. Na sua área, né, na fonoaudiologia, existem alguns exercícios, né, Sim. que são necessários, né? Muitas vezes a gente esquece de aquecer nossas cordas vocais, né, que é um problema sério para quem usa, professor, advogado, né? Os comunicadores acabam esquecendo, né? O nosso dia a dia aí agitado, a gente acaba esquecendo de cuidados que são essenciais, né? Inclusive para a gente não potencializar esses problemas das baixas temperaturas, né, Tati? Sim, sim. Você precisa, para ter uma boa voz, além dos cuidados, evitar algumas coisas como fumo, bebida alcoólica é ruim para a voz. E quem é profissional da voz precisa fazer exercício vocal e ter sempre um coach ao lado, né? Principalmente um apresentador que apresenta todos os dias. Ela já puxou minha orelha aqui, ó. E que precisa fazer os exercícios diariamente, porque é musculatura. Então, pensar como músculo, um outro músculo do corpo. É o músculo vocal. Pensar nesse músculo como um músculo, e é um músculo. Como está interno, né? A gente, às vezes, não tem a percepção que a corda vocal fica internamente. Então, muitas pessoas, talvez em casa, né, não percebem, até mesmo o profissional da voz não sabe que é uma musculatura e que precisa exercitar esse músculo, porque com o tempo de uso, pode essa voz ficar com umas falhas pequenas, aparece uma rouquidão e depois pode vir futuramente uma patologia. Potencializado para quem tende a ficar, quem tende a ter alergia, em temperaturas mais baixas vai ter sim uma rouquidão potencializada. Agora, quais são os sinais assim, mais claros, né, que está acontecendo alguma coisa que precisa ser vista com mais profundidade, buscar um especialista? Primeiro ponto é rouquidão. Uma rouquidão acima de 10, 15 dias não é comum. Então, se prolonga, você fica rouco, foi numa festa, ficou rouco, aí vai ficando rouco 1 dia, 2 dias, 15 dias, ok, melhorou a voz. Foi outra festa, ou fez um evento, falou demais, ficou rouco. Isso não é legal, tem que procurar um médico, não é normal. Outra coisa também, você que fala o dia inteiro, fim do dia, está com a voz falhando. Preste atenção, porque a voz não pode falhar. Claro que quando a gente está mais cansado, a voz tende a ficar mais baixa, né? Articulação mais falha na voz, não. Não pode. E dica para cantores, quando você não consegue alcançar mais as notas agudas, já é um sinal. Peraí, tem que baixar os tons de música. Alguma coisa está acontecendo. Então, tem que já olhar, porque quando existe uma patologia vocal, o que acontece primeiro é o quê? Cria um edema no músculo. Então, não tem musculatura suficiente para alongar essa corda vocal. Então você precisa já estar de olho, prestar atenção. Porque existem cantores que cantam 10 anos, eu precisei baixar os tons das músicas porque eu não alcanço mais aquela nota. Então, tem que prestar atenção, sim, porque já é algo importante. Outro profissional também que não fica de olho, né, e acaba descuidando, são os professores, né? Sim, sim, sim. Os professores têm um problema sério, a gente conhece vários, né, que tiveram problemas sérios mesmo, tiveram que passar, inclusive, por cirurgias por conta de usar mal a voz, né? A gente fala usar mal a voz, as pessoas devem, mas como assim? É voz, né? Como é que eu vou usar mal? Usa mal, sim, é não aquecer a voz, é não tomar o cuidado de se hidratar sempre, né? Usar tons acima da tua capacidade. O professor tende a gritar muito dentro de sala de aula, né? Sim. E isso tudo acaba
levando para uma vida profissional que vai te trazer algum prejuízo, né? É porque o cantor, quem gosta de cantar, desde sempre fica curiosamente querendo saber um aquecimento, Cuidar verifica naturalmente da outros voz. cantores cantando. E um professor, às vezes, ele começa a trabalhar, vai dando as Verdade. aulas e vai gastando a musculatura. Então, ele, às vezes, usa a voz 8 horas dia, falando direto, né, dando aula, e não percebe que ele precisa, de fato, cuidar. Como um cantor, que já talvez tenha uma percepção. Não, eu vou cantar, então eu vou aquecer a voz antes de cantar. Então, ele já tem uma percepção melhor, talvez. E o professor, como é voz falada, e a voz falada, quando você tem uma rouquidão em voz falada, é para prestar atenção. Porque no canto você joga ajuste, você esconde um pouquinho. Mas quando a pessoa vem rouca e com a voz falada, cansada, já dá para perceber que ela tem algum sintoma, algum problema vocal. E o professor também não tem que competir nunca com uma sala de aula, né? Com certeza. É uma voz contra 40, né? É injusta essa briga, né? Então tem que ter conhecimento, né? Tem que entender que a tua musculatura precisa ser trabalhada. E às vezes, né, pode parecer uma coisa superficial. Eu vou no fonoaudiólogo por quê? Mas tem que ir, gente. Eu já falei aqui na última vez que a Tati esteve aqui, no começo da minha carreira, quando eu tive que fazer a televisão, o primeiro profissional que eu busquei foi um fono, porque eu falei, não, peraí. Sim. Eu preciso entender como é que vai ser isso, se eu tenho condições de fazer isso, se eu posso. E o professor precisa entender isso também, né? Precisa ter isso em mente, porque é algo vital para a sua profissão. E tem outros profissionais também que precisam disso também, como os advogados, né? Quem trabalha com palestras, os gestores que precisam fazer, né, essa comunicação direta via fala. Tem que ter cuidado, gente, tem que ter cuidado. E nessa época do ano, mais ainda, né? Começou a esfriar, pior para a voz, né? Quais são os principais erros, assim, das pessoas no que diz respeito ao trato da voz, ao cuidado? Você acha que é essa coisa da bebida alcoólica, do fumo, ou tem mais alguma coisa que as pessoas acabam fazendo que prejudica, né, esse falar bem? Eu acho que o que mais prejudica é você não ter a percepção que corda vocal é músculo e que você precisa malhar essa musculatura. Porque quem é fumante há muitos anos, é difícil falar, para de fumar que a sua voz vai melhorar. Tudo bem, pode melhorar um pouquinho, mas vamos organizar isso aí. Precisa de exercício vocal, colocar a voz no lugar certo. Para de beber. E não é tão simples assim. Parar de beber, não é. Ajuda, mas você precisa potencializar essa musculatura. Então, eu acho que o erro maior, talvez, é a não percepção de que é um músculo. Verdade. E que precisa malhar essa musculatura. Falando de professor ainda, no último censo que teve, 5% dos professores do Brasil inteiro está afastado por problema vocal. Então, estatísticas que é feito com professores. Isso gera um prejuízo muito grande para o sistema. E para a vida desse professor, porque ele fica afastado e ele não consegue mais reinserir no mercado. Ele fica impedido de exercer a sua atividade. Como que o professor vai falar sem voz? Não tem como. Sem voz, você não consegue passar o teu conteúdo. Advogado, a campanha da voz esse ano, porque todo ano, em abril, comemora-se o Dia da Voz, inclusive amanhã, dia 16 de abril. Mundialmente, existem campanhas e ações no mundo inteiro. E esse ano, no Brasil, o Conselho de Fonoaudiologia Federal, o slogan é a marca vocal, é a sua marca vocal. A sua voz diz muito de você. Então, às vezes, dependendo do tipo de profissão, você precisa adequar essa voz. Não é simplesmente só fazer exercício. É adequar. Eu trabalho com criança, eu não posso ter uma voz muito grave. Talvez. Eu quero falar para um público mais amadurecido, mais adulto, a minha voz tem que ser mais firme e colocada. De frente de um magistrado, né, para os advogados, que voz que você vai ter? Sim, não que tenha que ser, mas culturalmente, no nosso país, acabou que as vozes mais graves elas têm mais um peso, Sim. mais mostra que a pessoa é mais firme. Tá vendo? Tem que identificar também a sua voz. E olha, e parar de... A gente está num momento tão bacana, assim, né, do ser humano cuidando dele, né? Pela primeira vez a gente tem a geração saúde, que tanto se fala, né? As pessoas estão procurando se alimentar melhor, estão procurando ter uma vida mais saudável. Por que não a gente buscar entender melhor o jeito como a gente se comunica, né? Da forma como a gente está se comunicando? Será que a nossa fala está sendo, né, efetiva naquilo que a gente faz? E aí, gente, não adianta ficar procurando coach comportamental, que não tem jeito. Tem que ir num profissional, tem que procurar um fono, tem que saber exatamente, porque você precisa identificar, né? Às vezes você está tendo dificuldade profissional
justamente por nos fazer ser entendido, né? Às vezes a tua voz não está chegando àquele objetivo que a tua profissão tem. Então, tem que ficar de olho, tem que buscar. E também tem que buscar o fonoaudiólogo regularmente, né, Tati? Buscar regularmente. Porque as pessoas tendem a colocar isso, não, só se o médico mandar. É porque fono não é só tratar de criança, Sem dúvida. Troca de letra, não é só isso. Fono é organização pessoal, né? Organização de vida. Então, algumas profissões é interessante buscar uma avaliação com o fonoaudiólogo para verificar se você está no tom certo, se aquilo que você está passando é aquilo que você quer de fato passar para o teu cliente, para o teu público. Então, dependendo do público e cliente, você tem um tipo de voz. Você pode ter a voz que você quiser, mas desde que tenha consciência dessa voz. Sabendo usá-la de verdade. Sabendo usá-la de verdade. Você pode ter a voz aguda, grave, média, mas aí você precisa saber de fato o que você está passando e que você quer passar aquilo que a voz está te dizendo, né? Eu brinquei aqui com o coach, mas você também faz serviço de acompanhamento, coach, né? De alta performance vocal. Legal. 95% do meu público é cantores, então eu trabalho muito com cantores. Esse ano eu fiz um carnaval, que foi trio elétrico, em cima de um trio. Carnaval, então, 8 horas cantando maratona, direto. Literalmente. Uma maratona mesmo de cantores de alta performance, que é o cantor cantar 8 horas direto no trio elétrico, 4 horas, né, para um pouquinho, faz um exercício, se alimenta, e o coach está ao lado. Além dos cantores, também tem os economistas, os peritos, os apresentadores, que vão para colocar a voz num lugar diferenciado para o tipo de público. E também eu atendi esses dias uma professora que tinha voz muito grave, e ela afastava o público infantil dela. Olha. E ela precisava colocar essa voz mais para agudo, dar uma melodia mais na voz. Legal. Então, você vai trabalhar. Você pode, como eu falei, ter a voz que você quiser, desde que você tenha consciência da voz que você quer passar. Viu? A palavra é consciência. Tem que ter consciência mesmo, né? Não tem jeito. Ela cuida do Newton, que está aqui comigo, daqui a pouco vamos falar, né? O economista Newton Golec. E eu vou entrar nessa também. Ela vai cuidar de mim, sem dúvida nenhuma, tá, Tati? Porque eu já vi que eu estou precisando de uma coach, estou falhando muito com a minha voz, estou deixando o pessoal de casa aí com essa voz anasalada. Não está legal isso não, né? E é bacana ter essa percepção mesmo, né? De saber que você precisa daquela ajuda, né? Às vezes o profissional vai postergando e acaba se prejudicando cada vez mais, né? Quanto antes você identificar essa tua necessidade, melhor para fazer o tratamento, né? Sim, interessante que agora não procura mais fonoaudiólogo só com rouquidão. As pessoas já procuram numa medida, não, peraí, eu quero uma consultoria vocal, né? Eu quero fazer um ajuste. Fina. É isso aí. Então, é para o público em geral, que não usa muito a voz, sentiu que está rouco, pigarro, muita tosse, busca o otorrinolaringologista, depois, se tiver alguma alteração, vai na fono. E para o público que precisa ter uma profissão que você precisa da sua voz, se colocar, é interessante buscar, assim, um profissional, uma ajuda profissional. É isso aí, gente. Bom, você viu que o assunto é fascinante, a gente ia ficar aqui o dia inteiro se deixar, né? Sim. O bate-papo é bom, espero que você tenha gostado, né? Agradecer mais uma vez a Tati por vir lá do Rio de Janeiro para bater esse papo com a gente, super gostoso, super legal, super produtivo, né, para você. Lembrando, né, você profissional que se identificou com algumas dessas dificuldades, se quiser aí uma dica bacana da Tati, manda para cá, o Gilberto está colocando para cá o nosso WhatsApp, manda para cá a sua pergunta, a gente vai encaminhar para ela, ela vai ter o maior prazer de te responder, sem dúvida nenhuma, e quem sabe, né, se você tiver com algumas dessas dificuldades que a gente acabou de falar aqui, você busca essa solução também. Nem é tão difícil assim não, né, Tati? Nem vai doer. Não dói nada. Não dói nada, né? Tati, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. É sempre um prazer te receber. Volte sempre, você será sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco, o paciente dela vai estar aqui comigo, né? Newton Golec na área. Vamos falar de um assunto espinhoso, tá? Hoje nós vamos falar de taxa de iluminação pública de novo, porque tem que falar. Pela visão, é claro, da economia. Daqui a pouco a gente está de volta.